Provavelmente você já ouviu falar de licitação. Mas, de fato, o que é isso? Por que há tantos escândalos envolvendo licitações? Será que todos os órgãos públicos são obrigados a seguir esse processo? A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. Licitação é a forma pela qual o governo faz suas compras e contrata os serviços que deixará disponível para a população. Tanto o Estado quanto o município e o país devem comprar por meio de licitação. E, portanto, isso significa que algumas regras são aplicadas a todos eles. Quando compramos algum produto para nós mesmos, costumamos fazer uma pesquisa de preço, ou já termos uma ideia de quanto estamos dispostos a gastar com aquele produto, certo? A licitação tenta fazer justamente isso para o governo. Para tentar gastar da melhor forma possível o dinheiro público, realiza-se um processo estruturado, no qual se buscam os melhores fornecedores e comparam-se suas propostas. Tratando-se de muito dinheiro e muitas compras, se não houvesse regras para essas compras, estaríamos sujeitos a inúmeras possibilidades de desvio de dinheiro. Seria o mesmo que deixar todo o seu salário com várias pessoas para elas comprarem tudo o que você precisa, sem nenhuma regra ou organização. Elas poderiam comprar de quem quisessem a qualquer preço. Isso provavelmente não daria certo, não é verdade? Para que isso não aconteça com o dinheiro de toda a população, existe a obrigatoriedade de licitar. Existem diversas modalidades de licitação, que possivelmente você já ouviu falar nos jornais. Dentre elas, o convite, a tomada de preço, a concorrência e o pregão. Essas modalidades são usadas dependendo do tipo e do valor da compra que é feita. Por exemplo, nosso processo de decisão sobre a compra de uma bala não é o mesmo que fazemos para comprar um carro, certo? Provavelmente, para a bala, você não irá buscar o menor preço entre os mercados da cidade, nem demorará muito para decidir. Já para um automóvel, você possivelmente irá fazer pesquisa de preço e cotações em várias concessionárias e lojas da cidade. Assim, levará mais tempo para decidir. Esse raciocínio é o mesmo para o setor público. Para compras de menor valor, um pequeno número de fornecedores já basta para a pesquisa de preço. E o órgão público não é obrigado a divulgar o interesse de compra com tanta antecedência para a população e para as empresas. Sendo assim, as três modalidades criadas primeiro, o convite, a tomada de preço e a concorrência, são usadas pelo setor público segundo o valor a ser gasto na compra e, devido a isso, possuem regras diferentes. Por exemplo, a divulgação de uma concorrência deve ser feita com no mínimo 30 dias de antecedência em algum jornal famoso. Já o convite pode ser divulgado com apenas 5 dias úteis de antecedência. E a publicação da intenção de compra pode ser feita apenas dentro do próprio órgão, por exemplo. As licitações exigem uma série de procedimentos e, em geral, é um processo burocrático, uma vez que é obrigatório aguardar prazos legais, avaliar todos os fornecedores participantes e pagar para publicar a licitação. Por isso, apesar de evitar possíveis desvios de dinheiro público, as licitações trazem um custo considerável para o setor público. Para se ter uma ideia da burocracia que a licitação implica, é como se você, em todas as compras que fizesse acima de um determinado valor, fosse obrigado a fazer várias cotações com fornecedores diferentes. Por exemplo, você precisa comprar um teclado para o seu computador e pretende comprar do mercado ao lado da sua casa, porque sabe que não terá que esperar a entrega e ele ainda te dará de brinde um mouse. Se você seguisse a lei de licitações como no setor público, isso seria impossível, porque a depender do valor gasto, você teria que anunciar na sua região a sua intenção de compra e, além disso, deverá dar um tempo para que essas empresas saibam que você quer comprar e, assim, possam avaliar se vão mandar algum orçamento do produto para você ou não. Depois disso, você será obrigado a aceitar todas as propostas das empresas, analisar e, depender do critério que determinou, sendo quase sempre o preço, você será obrigado a escolher o teclado mais barato, mesmo que seja mais longe e não tenha brinde. Percebendo esses custos,
O setor público vem buscando algumas alternativas que diminuam a burocracia sem perder o maior benefício da licitação, que é a escolha objetiva do fornecedor. Uma das iniciativas com esse objetivo foi a criação da nova modalidade, o pregão, que simplifica a avaliação das empresas e aumenta a capacidade de negociação. Ela não possui limite de valor como as outras modalidades, mas exige que os produtos e serviços a serem adquiridos por ela sejam padronizados, ou seja, devem ter especificações claras que o mercado entenda facilmente. Por exemplo, é diferente comprar um pacote de folha sulfite do que contratar a construção de uma estrada. O pacote de folha sulfite pode ser facilmente descrito em padrões como espessura, tamanho e cor do papel. Já a construção de uma estrada envolve muitas outras variáveis e, portanto, não poderá ser negociada por pregão. Outro aspecto menos lembrado das licitações é que elas não são só usadas para o governo comprar coisas, mas também para vender. Dependendo do tipo de produto e do valor a ser negociado, o órgão público pode usar as modalidades leilão ou concorrência para vender. Mas você pode estar pensando, o governo tem bens para vender? Sim, quando se fala de privatização, por exemplo, nada mais é do que a venda de um bem público ou venda do direito de uso desse bem. E isso também é uma licitação. Além disso, vocês podem ter ouvido falar de leilões que a Receita Federal faz. Esses leilões são licitações feitas para a venda de produtos apreendidos em fiscalizações. Mas se na teoria a licitação está pensada para trazer tantos benefícios, por que vemos problemas envolvendo as compras governamentais? Infelizmente, nenhum processo, por mais bem estruturado que seja, é imune a desvios. Vamos lembrar da Lava Jato. Várias empreiteiras foram denunciadas e condenadas, e o esquema teve muitas variáveis. Mas um dos vários problemas era que o serviço de obras extremamente grandes, como viadutos ou estádios de futebol, só podia ser feito por 5 ou 6 empresas, que, aproveitando-se o fato de serem poucas, decidiam previamente quem ganharia qual licitação. Assim, cada empresa ganhava uma obra com preços bem acima do normal. Tudo isso combinado com alguns políticos que determinavam a construção dessas obras. Outro possível problema do processo licitatório é a possibilidade de direcionamento, ou seja, quando o órgão coloca exigências que apenas um fornecedor possui. É como se na compra de viaturas policiais colocassem características que apenas uma determinada montadora de veículos tivesse. Sem concorrência direta, a montadora pode colocar o preço que quiser. Claramente, toda licitação tem o objetivo de evitar o desvio de dinheiro público, mas como se pôde ver, ela gera burocracia e custo para o governo. Tendo isso em mente, os órgãos públicos têm algumas exceções nas quais podem comprar diretamente de um fornecedor que eles escolham. São as chamadas hipóteses de dispensa de licitação, que, dentre outros motivos, servem para compras de pequeno valor e para situações emergenciais, nas quais não se pode esperar a conclusão de uma licitação. Nesse ponto, surge outro possível problema. Como esse processo de dispensa de licitação é bem mais fácil e permite a escolha direta da empresa fornecedora, alguns órgãos públicos parcelam uma compra que ultrapassaria o valor da dispensa e fazem várias compras de pequeno valor, burlando assim o processo correto. É como se um órgão precisasse comprar 100 bicicletas. O valor total dessas 100 bicicletas implicaria que o órgão teria que negociar via tomada de preços. Ao invés disso, o órgão compra 1 ou 2 bicicletas por mês por dispensa de licitação. O parcelamento da compra nem sempre é proibido, mas quando a finalidade for simplesmente evitar a licitação que deveria ocorrer, isso possivelmente demonstrará algum problema no processo. E você pode estar pensando, com tanto potencial de problema que a licitação tem, quem é o responsável por avaliar se o órgão público está fazendo corretamente suas compras? Os tribunais de contas é que fiscalizam os órgãos e verificam se as licitações estão sendo feitas dentro da lei. Por isso, eles têm um papel essencial dentro do controle de gasto. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Esteja com a gente, obrigada e até a próxima!